Olá, pessoal, bem-vindos de volta à Botânica. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre fisiologia vegetal. Entender como é que essas plantinhas fazem para conseguir sobreviver. Gente, só um detalhe, tá? A partir daqui, basicamente tudo que a gente vai falar se aplica principalmente às angiospermas, tá? Que é aquele grupo de plantas que, como a gente conversou antes, elas representam sozinha mais de 90% das espécies de plantas que existem, né? Então a gente vai estar falando, focando aqui os nossos estudos principalmente nas angiospermas. Mas vamos começar a falar em fisiologia a partir do estudo dos macronutrientes e dos micronutrientes que são necessários para a sobrevivência de uma plantinha, tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Deu. Então, seguinte, pessoal. Lembra que a gente conversou zilhões de vezes já sobre o xilema, sobre o floema. A gente falou que as plantas elas conseguiram ficar maiores em tamanho graças ao surgimento, né, desses vasos condutores. Falamos que o floema é responsável por conduzir um tipo de seiva que se chama seiva elaborada, justamente porque ela conduz as substâncias produzidas pela própria planta através da fotossíntese, né? Então, a glicose e outros açúcares, desculpa, derivados da glicose, eles vão circular no floema, porque é no floema que circula a seiva elaborada. Agora, lá no xilema vai circular a água que vem do solo e sais minerais, que a gente chama isso de seiva bruta, bruto, vem do solo, tá? Esses minerais, pessoal, estão aqui. São esses nutrientes que nós estamos conversando. Por que eu classifico os nutrientes em macro ou em micronutrientes? Pelo simples fato de que existem nutrientes que a planta precisa em grandes quantidades e outros que também são necessários, mas em quantidades menores, tá? Por isso nós chamamos os nutrientes que a gente precisa de grandes quantidades dele de macronutrientes. Então esses aqui são que a plantinha lá precisa muito. E os micronutrientes ela precisa, mas precisa menos. Pessoal, vamos dar uma focada aqui nos macronutrientes, tá? Tem alguns que não estão listados aqui, mas que a gente infere que o aluno já saiba, né? Que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que são átomos que não necessariamente vêm do solo, né? Carbono, por exemplo, a planta consegue absorver graças ao gás carbônico, né? O hidrogênio pode vir da água, né? E o oxigênio também. Então, assim, gente, carbono, hidrogênio e oxigênio são essenciais porque é graças a esses três átomos que as plantas conseguem produzir substâncias como os carboidratos, que é o caso da glicose, por exemplo, né? Lembra lá, C6H12O6 é a fórmula química da glicose, né? Então, esses aqui são macronutrientes mega essenciais para a sobrevivência de uma planta. Mas falando daqueles nutrientes que necessariamente vêm do solo, tá? Gente, assim, ó, esses caras aqui, esses quatro, nitrogênio, potássio, fósforo e magnésio, são de longe os mais importantes para a planta, tá? Por quê? Bom, nitrogênio, só para a gente lembrar, ele está presente em absolutamente todas as bases nitrogenadas que formam o DNA e que formam o RNA. Timina, adenina, guanina, citosina, uracila, todas essas bases nitrogenadas constituem os ácidos nucleicos, né? Então, sem nitrogênio, tu não tem nem material genético, né? Sem falar que tu precisa de nitrogênio para construir aminoácido, peptídeo, proteína, as enzimas, né, que funcionam nas diferentes rotas metabólicas do corpinho da planta, né? Então, o nitrogênio, ele é mega essencial. O potássio, ele trabalha na regulação hídrica da planta, tá? Depois nós vamos estudar os estômatos, que são células que podem absorver mais ou perder água, né? Essas células, quando elas absorvem bastante água, elas acabam abrindo um poro que faz com que a planta consiga transpirar. Se elas perderem a água, elas fecham esse poro e a planta para de transpirar. Então, elas só conseguem ficar inchadas ou murchas graças a uma certa quantidade de potássio que entra ativamente nessas células e acaba atraindo água para deixá-las inchadas, né? Então, sem potássio, estômago nenhum funcionaria. Eu estou explicando agora meio rápido, mas não se preocupem que a gente vai ter um vídeo só para entender como é que funciona o estômago, tá? Fósforo, pessoal. Fósforo, mega, super, master, essencial. Por quê? Porque ele também faz parte do DNA, também faz parte do RNA, né? O mesmo nucleotídeo que tem ali
as bases nitrogenadas, que a gente conhece por ademina, timina, guanina, citosina e uracila, tem um açúcar e tem um grupamento fosfato. Então, todas as moléculas de DNA e de RNA que são compostas por nucleotídeo, ou seja, qualquer uma, né, tem fosfato na composição química. Sem falar que o fosfato está presente na nossa moeda energética, né? Está presente lá no ATP, adenosina trifosfato, né? Então não tem como ter energia sem fosfato. Magnésio. Isso aqui é até engraçado a gente parar para pensar que o magnésio, na verdade, ele é importante para os animais, mas não tanto quanto para as plantas. Porque o magnésio está presente numa substância chamada clorofila. Ou seja, ele está no pigmento fotossintético da planta. Sem magnésio não existe clorofila. Sem clorofila não tem cloroplasto funcional. Sem cloroplasto funcional, sem fotossíntese. Então a planta realmente precisa de grandes quantidades de magnésio para sobreviver. Enxofre, pessoal, é um nutriente que é super importante em diferentes rotas metabólicas da planta. Nem vale muito a pena aqui ficar entrando nas rotas metabólicas do enxofre. Mas o cálcio até vale. Ele também ele funciona, atua em várias rotas metabólicas diferentes, mas ele é matéria-prima para a construção de uma estrutura que se chama lamela média. A lamela média, né, digamos que aqui eu tenho uma célula e outra célula vegetal. Né? A lamela média é uma estrutura feita basicamente de cálcio que veda o espaço entre as células, né, que liga uma célula à outra, né, entre as paredes celulares ali. Bom, micronutrientes, pessoal, são importantes para a sobrevivência da planta e tal, biriri, só que não tanto, né? A gente não precisa de grandes quantidades para que ela consiga sobreviver. Pequenas quantidades estão ok, porque elas atuam como cofatores enzimáticos, tá? Ou seja, existem enzimas que não conseguem funcionar na ausência desses nutrientes. Algumas enzimas precisam de ferro, outras de manganês, outras de boro, cloro, cobre, zinco, molibdênio, não importa. Sem a presença desses micronutrientes, as enzimas não atuam e a planta não consegue construir ou desconstruir substância nenhuma, tá? Então, junto com a água, pessoal, só para fechar aqui, os macro e os micronutrientes formam a nossa seiva bruta, tá? Junto com a água. E ela circula no xilema. Feito, amores. Beijo e até o próximo vídeo.